Vamos lá, 18 horas em ponto de Manaus. Vou aqui enquanto o pessoal vai sendo notificado. Eu já vou colocar aqui o comentário fixo sobre o tema da live. Nosso querido convidado de hoje já entrou. Daqui a pouquinho eu já te coloco aqui em nossa live, tá, doutor Mariano? Pronto, o comentário está fixado. Ajeitar aqui rapidamente, ao tempo que o pessoal vai chegando. Só vejo gente linda aqui acompanhando, hein? Maravilha. Esses minutinhos é o tempo que o pessoal vai sendo notificado, é o tempo que eu me organizo aqui. Pronto, vamos já colocar o nosso convidado aqui. Pronto. Boa noite, me ouve bem? Pronto. Para não cortar Consegue minha me ouvir? cabeça. Fala, doutor Mariano. Tudo E bem, aí, meu doutor amigo? Luciano? Tudo ótimo. Tá me ouvindo Boa bem? noite. Estamos aqui esperando um pouquinho, ao tempo que o Instagram vai notificando os seguidores, aí vão entrando aos pouquinhos, né? A gente também não pode perder muito tempo, porque o Instagram é implacável no tempo, só tem 1 hora. Então, Com certeza. é o tempo que a gente só dá uns 2, 3 minutinhos, é o tempo também que o pessoal pega o celular e já vai se conectando com a gente aqui, tá? Maravilha. Conexão tá boa, tudo perfeito, né? Tá tudo certinho, o áudio tá bom, o vídeo tá bom também. Se tiver alguma coisa, certamente vai surgir algum comentário nesse sentido. Mas, por enquanto, as operadoras estão nos auxiliando, não estão E nos assim continua derrubando, até o final. com certeza. Vamos lá. Como bom nordestino que sou, Lu, só para deixar bem claro aí, tô aqui de quadricular em homenagem ao Bom São João, que infelizmente esse ano não vai ser possível, mas pedindo a ele aí para nos abençoar para mais essa live. Com certeza, meu amigo. Infelizmente, o São João não vai ser típico, vai ser atípico, né? Então, mas que é por uma boa causa, vamos superar isso, já estamos superando em algumas regiões. Tomara que esse pesadelo já passe logo e a gente tente voltar à normalidade, se não a mesma normalidade de antes, mas outra normalidade que venha superar esses momentos difíceis aí, né? Deus Só quiser. vejo só pessoas conhecidas, Marcos, Cristiane, todo mundo, Tiago, grande abraço. Vamos dar um início, né? Vamos fazer essa parte introdutória aí, é o tempo que o pessoal vai chegando. Vamos falar hoje um pouco com o doutor José Mariano Muniz Filho, né? Ele que é advogado militante, com atuação especializada na área condominial, vai nos brindar certamente com a palestra com diversas orientações, com diversas dicas nesse momento de tanta insegurança, de tanto conteúdo dúbio, com tanta informação falsa, enviesada. Então, nada melhor do que a gente ter um pouco de oportunidade para a gente disseminar informações relevantes, atuais, com fontes confiáveis. Eu acho que nós, como operadores do direito, como profissionais da área, acho que é um papel que a gente tem mais do que obrigação, né, junto à sociedade, de nos prestar a esse papel de
sermos fontes, né, de conteúdo seguro, né, para que a sociedade possa, pelo menos, tomar suas decisões com base em premissas minimamente seguras, né, minimamente razoáveis. Então, agradeço aí o seu aceite no convite, né, nessa série de lives que o Qualitas está promovendo, e gostaria que o colega se apresentasse rapidamente para a gente começar esse bate-bola. Maravilha, meu amigo. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite. Doutor Luciano, grande amigo meu, nobre advogado, que infelizmente desfalcou aqui os quadros da OAB da Bahia para engrandecer do Amazonas, fundou o escritório Coelho Itachi, que veio com uma visão diferenciada, assumindo um papel de destaque na bela capital de Manaus. Fico muito orgulhoso de poder acompanhar essa sua brilhante trajetória aí. Bom, você já falou, muito do elogio aí é mais pela amizade do que por qualquer outra coisa. Já advogo aqui em Salvador há um tempo e dos últimos 5, 10 anos bem focado na área de direito condominial, que hoje em dia repercute e traz diversos temas, até porque todo mundo dentro de casa, precisando debater, precisando falar, é o que mais temos. Poderíamos até, em outro momento, dividir uma bancada, né? Mas atualmente divide-se tela, não tem jeito. Então, sim, desse grande mal da pandemia, se tem alguma coisa que tem servido, para difundir, de fato, o conhecimento, pois podemos participar e acompanhar diversos tipos de debates realizados em todos os locais do Brasil, apenas com computador, com tablet ou com celular. E quando a gente pensou em fazer essa live, a gente estava aguardando justamente a publicação do RJET, que é a Lei 14.010. E essa lei foi, de fato, publicada agora no dia 12 de junho, que trata do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Daí o apelido RJET. É uma lei que... conhecida também como Lei da Pandemia, né? Também está sendo bem... Lei da Pandemia. Isso. E o que chamou a atenção logo no início é que uma lei publicada assim com vários vetos. Imagine que são 21 artigos, 8 foram vetados. Praticamente 38% da lei ela foi vetada. E isso causou uma surpresa, porque esse anteprojeto ele foi elaborado por um grupo de juízes, ministros de tribunais, advogados especialistas em direito privado, sob a liderança do próprio presidente do STF, ministro Dias Toffoli. E foi amplamente discutido nas casas legislativas. Ainda assim, como sabemos, teve esse imenso número de vetos por parte do presidente da República. Contudo, essa questão ainda pode ser revertida, né? O veto ele foi para ser apreciado nas casas legislativas. Rapidamente aqui, só para falar um pouco sobre o veto, quando o presidente veta, ele encaminha uma mensagem para o Congresso, e foi a mensagem de número 331, datada de 10 de junho de 2020, em que ele expõe os argumentos do veto, porque todo veto precisa ser motivado. Com isso, ao protocolizar essa mensagem nas casas legislativas, dispara um prazo constitucional de 30 dias corridos para a deliberação do veto, tanto pelos senadores quanto pelos deputados em sessão conjunta. E esse prazo já está correndo, haja vista que foi mandado lá no dia 10, como eu acabei de citar. Então, perfeito, estamos aguardando a análise dessa derrubada ou não do veto, sendo certo que, para rejeitar, a gente precisa maioria absoluta dos votos, tanto dos deputados quanto dos senadores, ou seja, é preciso que 257 deputados votem contra o veto e 41 senadores contra também. Ou seja, se um for a favor e o outro for contra, não adianta, o veto resta mantido. Perfeito. Entendeu? Então, essas são umas questões preliminares que eu gostaria de trazer aqui para a gente. Uma outra, e aí é mais uma indagação ou uma análise para a gente ter essa ideia, é o seguinte: será que de fato houve uma demora na publicação dessa lei? Eu acho que isso é bacana, porque quando a gente trata de pandemia, cada dia ele é muito importante no nosso dia a dia. E aí vem algo que eu queria realmente deixar bem claro, e até a título exemplificativo. Na Alemanha, foi aprovada a Lei de Atenuação dos Efeitos da Pandemia do Covid, que tratou sobre direito civil, falencial, falimentar e recuperacional.
Essa lei ela foi aprovada em 27 de março de 2020. E o primeiro caso de Covid lá foi no dia 27 de janeiro. Ou seja, em 2 meses, elaborou-se essa lei. No Reino Unido, também da mesma forma, foi aprovado o Coronavirus Act 2020, que tratou de vários temas de direito privado, e ele foi aprovado no dia 25 de março de 2020. E o primeiro caso de Covid foi em 30 de janeiro, ou seja, em menos de 2 meses. No Brasil, qual foi a nossa realidade? No Brasil, o primeiro caso registrado de Covid foi no dia 26 de fevereiro. E a lei ela foi publicada no dia 12 de junho. Foram mais de 3 meses e meio, entendeu? E se você considerar, veja bem, se você considerar a portaria 188 do Ministério da Saúde, que declarou emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, isso ocorreu no dia 3 de fevereiro. Então, estaríamos falando aí de mais de 4 meses. Então, fica essa reflexão para que a gente, no futuro, possa realmente analisar se houve uma demora prolongada na elaboração dessa lei. Não, eu acredito que não há muita dúvida em relação a isso, Mariano. Até porque a gente vê das premissas, né, dos preconceitos que nortearam o governo federal em relação a esse combate. E eu falo isso com base na própria legislação também trabalhista para enfrentamento do Covid, em que a MP, como exemplo, a MP 936, disciplinou prazos de suspensão ou redução de jornada de 60 e 90 dias, respectivamente. Sendo que esses prazos já estão estourados e o empresariado está com o cabelo em pé, sem saber o que fazer, porque esse prazo não serviu ainda para aplacar qualquer tipo de problema econômico em que as empresas ainda vão começar a ter diante da crise social que se aproxima, né? Então, não houve uma calibragem, não houve houve de fato foi bem subestimado o poder do coronavírus aqui no Brasil, e isso impactou justamente nas legislações de emergência que foram sendo encaminhadas, né? Então, uma suspensão de 60 dias para um exemplo de um setor de entretenimento ou hoteleiro, não é nada, considerando que esses setores muito provavelmente vão se reaquecer no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, hotelaria não tem qualquer perspectiva, a depender de algumas regiões, não tem qualquer perspectiva de reaquecimento. Então, não houve uma legislação que se amoldasse a setores distintos da economia. Então, se pensou que a gripezinha passaria em 90 dias e que se restabeleceria com a maior brevidade possível, e a conjuntura, infelizmente, não foi essa que se colocou, né, na realidade. Mas, já aproveitando o gancho do trabalhista que eu mencionei, só para deixar claro para as pessoas que estão aqui, né, nos assistindo nesse momento, vamos dar hoje prioridade, né, ao nosso convidado, ao que ele tem para nos trazer em relação às regras novas e as dúvidas em relação a regras condominiais, tá? Em relação às regras trabalhistas, eu posso até indicar a última palestra que consta aí no IGTV, vão lá no IGTV do Qualitas, tem uma série de gravações, inclusive das lives anteriores, e a última live que tem, que na verdade foi uma palestra que eu proferi a convite da CDL Manaus, né, para o projeto Conexão RH, ele tratou justamente dos desafios das relações trabalhistas nos dias atuais. Então ele vai tratar um pouquinho de cada situação e medidas para enfrentamento, deveres e direitos dos empregados, dos empregadores. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, vai nessa palestra do IGTV, porque se aplica também aos condomínios da mesma forma como em qualquer outra sociedade, qualquer outro tipo de empreendimento, não iria ter nenhum tipo de mudança. Só deixar claro que uma das coisas que mais geravam insegurança, pelo menos para mim como operador de direito nessa área trabalhista, era de fato se as medidas provisórias seriam a tempo convertidas em lei, né? Não teriam o mesmo futuro
da MP 905, que tratava do contrato verde-amarelo, e que acabou sendo revogado no último dia por conta da total inviabilidade de votação, ou seja, ela ia caducar, e aí no último dia o governo foi lá e revogou a medida provisória, sendo que a caducidade das medidas 927 e 936 geraria um caos incalculável, né, para as relações trabalhistas, considerando o inúmero, o gigantesco número de acordos individuais que foram feitos, acordos coletivos que foram feitos, medidas para enfrentamento que foram tomadas pelos empresários. Então, pelo menos, uma certa tranquilidade de que essas medidas estão avançando, né, na tramitação legislativa. A 936 já foi aprovada pelo Senado, só está aguardando a sanção presidencial, e a 927 recentemente foi aprovada na Câmara e já está sendo tramitada para votação no Senado. Então, tudo indica que não vai ter maiores problemas em relação à sua conversão em lei, mesmo que com alguns ajustes, com algumas mudanças do texto original, mas as regras principais, principalmente em termos de medidas de enfrentamento, né, para o empresário e para o trabalhador, essas estão sendo conservadas e não vai gerar uma insegurança ainda maior, né, em termos de passivo trabalhista, em termos de qualquer tipo de questionamento futuro em relação às providências que estão sendo tomadas nesse momento. Dito isso, vamos continuar com o escopo aqui para a gente explorar essa 1 hora regrada do Instagram com o nosso convidado Mariano. E aí eu queria falar, Mariano, já começar logo com um tema de maior debate, que muito se fala, inclusive eu acredito que foi alvo de um dos vetos, né, que seria a questão do cumprimento de ordens e execução, né, decisões unilaterais do síndico, providências que o síndico pode tomar sozinho ou que tem que validar pela Assembleia. É possível restringir o uso de áreas comuns? Como é que ficou isso em relação a esse poder unilateral do síndico para enfrentamento do coronavírus na esfera do condomínio? Beleza, meu amigo, vamos lá. Realmente, infelizmente, a gente vai ter que debater isso, né? Porque deveria ser algo totalmente desnecessário, né? Imagine, será que as pessoas não perceberam a intensidade e gravidade da pandemia? Certamente, ciente disto e da proteção à própria família e ao próximo, deveriam as pessoas, de forma espontânea mesmo, promover o isolamento e não usar as áreas comuns. Deixá-la apenas para quem, de fato, precisasse, necessitasse usar. A gente não está em férias coletivas. É isso que tem que ser muito claro. Com isso, fechar ou não uma área comum deveria ser um debate de segundo plano, mas é fato que nós temos e sobre ele nós vamos nos debruçar agora. Dúvida não remanesce que o artigo 11, lá da Lei 14.010, ela viria para legitimar o que está sendo feito. Afinal, é público e notório que diversos condomínios, as áreas comuns foram fechadas. Entendi. E aqui eu me lembro, não tem jeito, e aqui eu me lembro de uma célebre frase do professor francês Georges Ripé, nos anos 40, que ele dizia o seguinte: quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Mas o que dizia esse artigo? Isso é verdade. E ainda não se vingou, viu? E ainda não se vingou. Eu acho que a vingança vai vir com um prato frio aí. Vai. Também acho que vai chegar. Mas o que dizia o artigo 11? Então a gente precisa contextualizar. Para uma melhor compreensão, o artigo autorizava o síndico a isoladamente restringir o uso das áreas comuns, respeitando, por óbvio, o acesso às unidades condominiais. Além disso, poderia restringir ou proibir reuniões, festividades e o uso de abrigo de veículos para terceiros, que é a garagem. Já o parágrafo único abria uma ressalva de que essa restrição ela não seria possível para o atendimento médico, obras de natureza estrutural ou realização de benfeitorias necessárias, o que é uma obviedade, pois são casos urgentes, emergentes, que se sobrepõem a qualquer outro. Lógico que o ideal é que houvesse a devida convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para que decidisse as medidas que seriam impostas naquele condomínio, dentro daquela realidade, almejando a prevenção e proteção de todos os condomínios. Até o síndico se reservar também, né? Até como uma forma de segurança para o próprio síndico, né? Com certeza, com certeza. Porém, na impossibilidade, a gente sabe que nem sempre isso vai ser possível, e como se trata de algo urgente,
cabe ao síndico adotar as medidas necessárias visando o bem comum. Destaco que em algumas convenções há a previsão do conhecido, boa parte todo mundo sabe o que é, do Conselho Fiscal, que não é, apesar de não ser um órgão obrigatório, né, a teor do artigo 1356 do Código Civil, tem diversas competências, sobretudo acompanhar as contas mensais do condomínio. Mas também existem convenções que trazem uma outra figura, um outro órgão, que é o Conselho Consultivo. Sim. Este incumbido de dar parecer e apoiar o síndico na tomada de decisões. Então, eu entendo que a oitiva prévia, pelo menos estes órgãos... Inclusive, alguns regimentos, por opção dos condôminos, colocam os próprios conselheiros fiscais também como consultivos, né? Muitos conselhos fiscais funcionam também como conselhos consultivos. Verdade. Lógico. Então, naquela hipótese de você não conseguir reunir a Assembleia, você ao menos ouve previamente estes órgãos, e aí seja o consultivo pela própria natureza, ou seja o fiscal ad hoc, para ter mais uma forma de legitimar as medidas urgentes sistemas que estão sendo adotadas. Ou seja, você sairia de um ato isolado do síndico para um ato colegiado, decidido pelos representantes do condomínio, que foram eleitos para isso, são cargos eletivos. Entendeu? Sim. Mas, diante do veto, e é fato, temos o veto, qual a consequência? Quer dizer que as áreas comuns estão imediatamente liberadas, churrasco, futebol, uso de academia está liberado? Eu acredito que não. É a indagação que fica. Mas vamos trabalhar para chegar à resposta. A razão do veto, também temos que destacar a razão do veto, foi o seguinte, que a concessão de poderes excepcionais para o síndico retiraria autonomia e necessidade da deliberação por Assembleia, limitando a vontade coletiva. E aqui, nesse ponto, eu vou destacar uma nota técnica elaborada por professores das universidades federais de Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, que foi enviada para o Senado, em que eles destacaram o seguinte, e aqui eu vou abrir aspas, parece-nos que tais razões também não encontram apoio na boa dogmática jurídica, que considera que o exercício do direito de propriedade deve ser limitado pelo bem comum. Fecho aspas. Então, o que é que eu entendo? Eu acho que nada vai mudar, entendeu? Pois cabe ao síndico assegurar o sossego, a salubridade e a segurança dos condôminos. Isso tem fundamento onde? No artigo 10, inciso 3º, combinado com o artigo 22, parágrafo 1º, a linha A e B, da Lei 4.591 de 64, que trata dos condomínios edilícios, e também do próprio Código Civil, no artigo 1348, inciso 2, que fala que compete ao síndico praticar atos necessários à defesa dos interesses comuns. Entendeu? Por que não usar, então, esses equipamentos? Sobretudo porque temos estudos que apontam que o vírus ele pode ser transmitido por superfícies. Ainda não há uma segurança científica sobre o tema. Razão pela qual a prevenção é o melhor caminho. O momento é de isolamento, busca-se distanciamento, não sendo prudente o uso destes equipamentos. Como se não bastasse, e esse paralelo aqui precisa ser feito, o artigo 1341, parágrafo 1º do Código Civil, ele permite que em uma situação patrimonial, o síndico faça obras urgentes para a posterior decisão da Assembleia. Ora, a crise sanitária ela é grave, ela é urgente, de modo que o mesmo deve ocorrer quando se tratar de uma proteção de situação existencial, que toca a saúde, que toca a vida das pessoas que ali residem. Então, logo, entendo que é perfeitamente possível os atos de fechamento das áreas comuns, para posteriormente serem submetidas para a deliberação assemblear. A questão é, esse tema foi alvo de veto, que vai ser apreciado pelas casas legislativas. Tenho certeza que, mantendo-se esse veto, teremos uma maior judicialização do tema e, por consequência, decisões das mais diversas direções. Isso vai ser um cenário que está se aproximando. Rapidinho, Mariana, tem uma pergunta aqui do Lucas, só falar com ele aqui, que daqui a pouco a gente vai formular, tá bom, Lucas? Já compreendi aqui, eu vou encaixar ela na sequência. Aguardo só um pouquinho. Talvez até essa pergunta pode ser em um momento posterior falar por nome. Pelo conteúdo, eu já percebi que é uma das que eu já estava engatilhada para você no futuro.
Aí você chegou a mencionar essa questão da urgência e que, em virtude dela, a dificuldade de reunir a Assembleia para tomar, né, a votação dos condôminos e, assim, garantir providências mais emergenciais no enfrentamento, né? E aí, nesse gancho, eu já te pergunto, nesse caso de urgência flagrante, de calamidade pública declarada, a convocação da Assembleia, ela ainda assim deve observar aquele prazo mínimo legal? E aí eu já coloco nessa mesma sequência, já considerando a urgência, não há como essa Assembleia se utilizar de novas tecnologias, de ferramentas, né, virtuais, como assembleias virtuais, né, hoje está tão na moda, está tão em uso isso, e algo que certamente chegou para ficar, né? Então, as assembleias não podem ser convocadas com um prazo menor do que aquele previsto legal, e não podem ser elas realizadas de forma virtual para suprir essa necessidade de urgência. Maravilha, maravilha. Vamos lá, duas em um, né? Bom, a primeira, relacionado ao tempo entre o edital de convocação e a realização da Assembleia, é fato que as convenções, elas sempre trazem um prazo mínimo ali que vai entre 8 e 10 dias. Eu acho que a própria urgência do caso, ele admite a dispensa, entendeu? Eu acho que seria até um contrassenso a gente ter que esperar 10 dias para fazer uma Assembleia para decidir algo que é urgentíssimo. Entendeu? Contudo, para tanto, eu acho que é imprescindível que o instrumento convocatório, o edital de convocação, ele chegue ao conhecimento de todos os moradores. Isso é fundamental. Até porque todos precisam ser convocados para que possam participar e deliberar. E aí você pode usar os mais diversos meios de comunicação possível. E aí, quando você for abrir lá a sua Assembleia, você ratifica essa dispensa. O plenário está ratificando a dispensa daquele prazo mínimo e dando continuidade à Assembleia. Eu acho que esse é o primeiro ponto e muito tranquilo. O segundo ponto é bem relevante e também já existe um debate sobre ele, que trata da Assembleia realizada pela plataforma virtual. Na verdade, o tema não é novo, entendeu? Ele já foi, eu acho até que é pouco debatido, se comparando o mundo virtual em que nós vivemos. Sobre tal assunto, deixa eu lembrar aqui, há um projeto de lei número 548 de 2019, que permite a votação por meio eletrônico. Tal projeto já tem parecer favorável no Senado, e ele pretende inserir o artigo 1353-A, com seus 3 incisos e 2 parágrafos, no Código Civil, para permitir votação eletrônica nas assembleias virtuais de condomínio, quando o quórum especial para a deliberação exigido na lei, ele não foi alcançado na convocação presencial. Nesse projeto de lei, ele traz uma série de requisitos. Rapidinho aqui, eu vou trazer, porque é interessante para depois a gente fazer um paralelo aqui. O que é preciso? É preciso que haja previsão no instrumento convocatório da Assembleia, ou seja, de que ela poderá ser feita pela via virtual, que seja divulgado o inteiro teor da ata parcial, com a transcrição dos argumentos apresentados na reunião presencial. Os condôminos, eles devem ser informados sobre como vai proceder a votação e o período que vai estar aberto para a votação eletrônica. Que seja disponibilizado sistema eletrônico idôneo para a votação, no qual a pessoa pode votar, justificar seu voto, tomar conhecimento do voto de outros condôminos, os fundamentos. Deixa eu ver mais. A reunião, só se encerra a reunião quando você computar o voto das pessoas que estavam presentes na Assembleia com o voto dado pelo meio eletrônico. E ainda abre até uma possibilidade de você coletar individualmente o voto daqueles condôminos que estavam ausentes na Assembleia presencial, desde que isso não haja uma proibição expressa na convenção condominial. Então veja que nesse projeto de lei, lá de 2019, 548, ele traz alguns requisitos. E os mais importantes somente para quórum especial, quando a lei exige um quórum especial, além de preexistir uma assembleia física. Entendeu? Por outro lado, e aqui é o recado dado nesse projeto, não exigiu previsão na convenção. Não precisa ter na convenção a possibilidade de assembleia virtual.
Apenas o quê? Que haja esta informação no edital de convocação. Acredito eu que esse projeto ele avançou muito pouco, muito pouco. O ideal é que fosse tudo em um momento só, tudo virtual. Olha que contrassenso, eu tenho que fazer uma assembleia física, se é na física eu não conseguir o quórum, eu vou fazer uma virtual, entendeu? Então, é meio estranho, eu achei bastante estranho. Eu acho que você tem que pensar no presente, com olhos no futuro, sem se vincular ao passado. Acabou essa história de ter que estar lá presente. Se você pode fazer tudo pela via virtual, é melhor ainda, entendeu? Não tem sentido. Até porque, e eu sempre defendi a possibilidade, a ampla possibilidade da Assembleia Virtual. Primeiro, porque as assembleias tradicionais têm sido muito pouco frequentadas. Alcançar determinados quórums é tarefa extremamente difícil. Imagine você alcançar 2/3 para alterar uma convenção, 3/4 para você aplicar uma multa. Eu acho que tem muito síndico que não vai querer fazer, porque eu acho que é mais fácil eu aprovar a presencial. Com a virtual, vai ter muito mais presença. A participação vai aumentar e o tempo também. Você tem assembleias que você sabe a hora que começa, mas você não sabe a hora que termina. Só não vai ter cadeira para cima. Só não vai ter cadeira para cima, não vai ter... Evita assim mesmo, mas com a certeza. quantidade de pessoas que vão conseguir se fazer presentes, porque às vezes está viajando, às vezes está no trabalho, mas consegue ter um tempo e fazer até pelo celular, a depender do aplicativo, participar da assembleia. Então, certamente você garantiria uma participação maior e talvez mais efetiva das pessoas, né, na convivência, nas regras de convivência do condomínio. Não tenha dúvida, e você está legitimando muito mais as decisões, porque na medida que há uma maior participação, tudo fica muito mais claro, mais transparente, a administração ela flui melhor, então entendo que só existem vantagens. Óbvio que existem prédios que implementar isso é muito mais simples, outros talvez um pouco mais custoso, um prédio mais antigo, pessoas não tão afetas à era virtual, mas tudo tem que ser feito com cuidado, com segurança, permitindo a participação e o voto de todos. Mas acredito que olho com bons olhos, mas acredito que o caminho é esse. O caminho é esse. E com o RJET veio a consagração da Assembleia Virtual, entendeu? Que permitiu, por enquanto, na janela pandêmica, que é nesse período aí, talvez até 30 de outubro, há um questionamento se de fato a lei trouxe um termo ad quem ou não, mas pelo menos, certamente, neste momento de pandemia, as assembleias virtuais elas estão permitidas. E aí vem aquela pergunta, e as assembleias que ocorreram antes da lei? Digamos que teve uma assembleia virtual que aconteceu lá em maio, abril, a gente já estava na pandemia, a recomendação era o distanciamento social, e os condomínios acabaram fazendo assembleias virtuais. Será que elas são válidas? Entendeu? E aí eu puxo aqui para dizer o seguinte, que o RJET, ela veio também com um viés interpretativo, porque não há no nosso ordenamento jurídico uma proibição expressa para a Assembleia Virtual. Entendo que a lei ela veio para confirmar, para ratificar, para positivar mesmo uma permissão que já existia. Nesse caso... até mesmo se em outras assembleias anteriores os condôminos convencionaram a possibilidade das assembleias serem, ainda que excepcionalmente, pela via virtual, se tem uma ratificação dessa prévia, pode ser feito normalmente, né? Eu acredito que vários condomínios já se utilizavam dessa ferramenta muito antes. Condomínios que têm grupos de WhatsApp para comunicar e passar as notificações de uma só vez, de forma ágil, né, e sem custo, porque tem que acabar essa questão de imprimir, colar em mural, quando você pode transmitir a informação de forma virtual, digitalizada, célere, através de ferramentas como o WhatsApp. É um custo a menos para o condomínio, é uma garantia de entrega da notificação ao condômino, né? A gente não pode fingir que a tecnologia não chegou, é o que eu entendo. E olha que a gente, quando eu falo isso, eu ainda falo numa vertente que é um pouco mais complicada, porque em muitas vezes a gente está diante de direitos indisponíveis, né? Então, o rigor em relação a essas questões,
assembleares, né, acaba sendo ainda mais rigoroso, né? Mas no aspecto trabalhista, desde o início, a Justiça do Trabalho já se posicionou, os operadores da área colocaram que certamente a possibilidade teria que ocorrer pelo meio virtual. Mesmo os sindicatos que estão menos, que já foram atingidos muito com a reforma trabalhista em relação à contribuição sindical, a gente sabe que a realidade já não é tão fácil, e muitos não estão aparelhados para poder ter a tecnologia, para poder atender esse tipo de demanda, mas ainda assim foi viabilizado, foi pensado que, em havendo a possibilidade, melhor ter uma assembleia pelo meio virtual e garantir a intervenção do sindicato numa negociação entre empregado e empregador, do que simplesmente não ter, né? Do que simplesmente fazer com que o sindicato não esteja presente no momento que é um momento tão delicado, principalmente para o empregado, né? Então, é algo que é muito... Quanto mais no condomínio, que regem regras do direito privado e que não vejo porquê a nova tecnologia não possa virar rotina, não possa virar fazer parte do dia a dia, né, das regras condominiais. Mas antes de continuar, Mariana, eu queria só agradecer aí a presença, doutora Karen, doutor Luciano, meu xará aí, o nosso mestre, ele chamou a gente de fenômeno, mas é nosso mestre aí, o Leandro, todo mundo que está entrando aí, eu agradeço a participação. Tendo alguma dúvida, podem colocar nos comentários que em breve a gente vai colocando também para o Mariano responder, tá ok? Vamos lá, meu amigo, deixa eu falar uma coisa, você falou em relação a assembleias que o que poderia acontecer com assembleias que já tivessem ocorrido antes dessa legislação, né? E aí veio uma questão, e nessa pandemia, em relação aos mandatos de síndicos, que ou já acabaram e estão para acabar, como é que está o regramento em relação a isso? Explica para o pessoal, porque certamente tem muita gente com dúvida, né? Vai ser igual aos prefeitos que já querem adiar a eleição e ficar um pouquinho mais. Como é que está isso? Bom, nesse caso, não sendo possível a realização da Assembleia Virtual, o RJET, no artigo 12, parágrafo único, ele permitiu a prorrogação do mandato até 30 de outubro de 2020. E aqui a lei realmente ela traz essa importância. Por quê? Porque antes do RJET já foi noticiada uma sentença na capital de São Paulo, de maio, em que a juíza ela negou a prorrogação do mandato. E por que ela negou a prorrogação do mandato? Porque ela entendeu que era possível fazer uma Assembleia Virtual. Imagine, Lu, na época, não tinha um RJET, não tinha a previsão da Assembleia Virtual. Mas a juíza entendeu que era possível fazer uma Assembleia Virtual para você eleger um síndico. E por isso que ela negou a prorrogação. E agora temos a lei em que admite a prorrogação e também traz a Assembleia Virtual. Entendeu? De outro lado, temos essa decisão dessa juíza de São Paulo em que ela negou, mas também há registro e decisão da 20ª Vara Cível de Goiânia e 3ª Vara Cível de São José dos Pinhais, lá no Paraná, que permitiu a prorrogação do mandato. Então, certamente, veio para pacificar o tema, o que não ocorreu, como a gente já falou, no caso do fechamento das áreas comuns, lá no artigo 11, que foi vetado. E aí vai uma dica bem prática, para fins de regularidade mesmo, junto às instituições financeiras, onde as atas de eleição ficam depositadas. Sugere-se o quê? Uma declaração do síndico da impossibilidade de realização da Assembleia Virtual e protocolo junto ao banco, permitindo o quê? A manutenção das transações bancárias. Então fica essa dica para poder não ter nenhum empecilho no dia a dia do condomínio. Perfeito. Meu amigo, vamos tentar responder aqui a pergunta do Nobre Lucas, fazer um pouco mais abrangente para ver se a gente também já pega outras dúvidas de quem porventura esteja nos assistindo, em relação a essa questão da proibição, né, de entrada no condomínio. O condomínio pode proibir o ingresso de prestadores de serviço em geral, nesse momento de pandemia? Vamos lá. Eu, de antemão, não vejo nenhum óbice
nesta proibição. Levando em consideração mesmo até a própria forma de contágio do Covid e da existência de pessoas assintomáticas, limitar tal acesso resguarda interesse e afeta a saúde dos moradores. Porém, se tratando de serviços urgentes, de extrema necessidade, como nós já abordamos, o acesso sim deve ser permitido. Nesse ponto, já há registro de uma decisão em Florianópolis, em que o juiz proibiu a entrada de empregados de uma empreiteira que estavam reformando um apartamento. Nessa mesma linha também já tem decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, nesses casos, restou proibida a entrada de prestadores de serviços para tanto. Fica só ficar atento mesmo a questões de segurança, principalmente nesses momentos em que as pessoas ficam desatentas ou até fragilizadas. Infelizmente, a gente sabe que existem bandidos oportunistas que tentam se aproveitar do momento, fazendo-se passar por prestadores para acessar o condomínio e praticar os mais diversos delitos. Então, recomenda-se o mínimo de cuidado. Permitir acesso apenas se tiver a confirmação do morador, que este morador confira junto às empresas prestadoras de serviço o nome das pessoas e quantas pessoas que irão para a sua unidade fazer algum tipo de trabalho, para evitar realmente que situações tristes como essas ocorram. Não, até pegando um gancho também, Mariano, não só os prestadores de serviço dos condôminos, mas os próprios prestadores do próprio condomínio. Eu acho que o síndico ele tem que analisar o que de fato é essencial, o que não é. Será que a jardinagem é essencial, ou pelo menos é essencial na mesma frequência de que era feita antes? A limpeza da piscina é essencial, ou é essencial na mesma frequência que será que não é importante reduzir o número de terceirizados nesse momento, seja para garantir as questões sanitárias nos ambientes comuns, ou até mesmo para uma redução de custo nesse momento de pandemia, que certamente pode não estar agora, mas a médio prazo certamente vai impactar nos condôminos e na taxa de inadimplência? Será que não é a hora do condomínio enxugar agora que esses efeitos não estão tão latentes para ter uma gordura para no futuro? E aí, quando eu falo em terceiros, também cabe ao condomínio ter uma gestão muito bacana dos contratos desses terceiros, né? Não adianta nada o síndico, o condomínio, zelar, né, e fiscalizar por todas as medidas de enfrentamento, o álcool em gel, da máscara, fazer medição, fazer o que for com seus funcionários, e chega um terceirizado lá em que a empresa terceira não passa nenhum tipo de regramento, não dá nenhum tipo de EPI, e o condomínio permite a entrada dele. Não adianta nada do que fez com seus funcionários, porque esse terceiro estranho ele pode acabar com tudo de preventivo que você teve que fazer, né? Então, não adianta ficar só de olho nos seus funcionários. É dever do síndico e do condomínio também cobrar e fiscalizar essa postura proativa das empresas terceiras, né? Então, é uma coisa que tem que ficar muito, porque às vezes a gente delega, a gente terceiriza e acha que a responsabilidade não é mais nossa. Pelo contrário, né? A responsabilidade muito é nossa, e a gente precisa zelar também para que esses terceiros não venham causar danos aos nossos funcionários, né? No caso, os funcionários do condomínio, e aos próprios condôminos, né? Mas vamos lá, Mariano, porque a gente já está quase entrando nos 15 minutos finais. E aí, meu amigo, voando. Daqui a pouco tem outra pergunta aqui do Silvio. Vou responder daqui a pouquinho, mas vamos tentar adiantar um pouquinho. E aí eu queria ver contigo nessa mesma situação, Mariano. A gente falou dos prestadores de serviço. Vamos falar um pouco então das visitas, né? Em relação às visitas nas unidades, podem ser proibidas? Aqui merece um pouco de ponderação, porque se trata do direito do próprio proprietário, né? O que deve evitar são aglomerações, comportamentos inoportunos nessa fase da pandemia. E aqui, meu amigo, a melhor resposta vai estar sempre no bom senso. Não tem jeito. Entendi. Eu acho que, em regra, essa proibição ela não seria cabível, né? Claro que a gente tem que analisar uma situação concreta, uma reincidência, alguma coisa desse tipo,
mas em regra atingir diretamente o direito de propriedade é algo bem mais gravoso. E aí, voltando até a situação anterior dos prestadores de serviço, eu recordei aqui da situação prática minha, que aí cabe o bom senso, né? Cabe muito o bom senso, porque por mais que não fosse uma prestação de serviço essencial, em virtude de estrutura, mas eu tinha contratado um prestador de serviço justamente para desinfectar a minha unidade, né? Então, uma ação preventiva de desinfecção. Então, não poderia o condomínio proibir algo que eu estaria, em tese e na prática, auxiliando no combate, no enfrentamento da pandemia, né? Então, até teve uma falha na comunicação no início, e aí proibiram a entrada, aí eu tive que explicar, eu falei, vocês não podem proibir, porque na verdade eu estou ajudando o condomínio, é uma empresa de desinfecção para combater o Covid, uma desinfecção preventiva aí. E aí teve o bom senso, reinou o bom senso e foi permitida a entrada. É isso, muito do que vai pautar, até porque não existia situação prática para que o direito disciplinasse, né? Então tem muitas situações em que não há disciplina legal, então vai ter que ser na base do bom senso, né? Essa questão de negociar contratos, de redução de valores, tudo isso eu acredito que muito parte do bom senso, né? Da negociação, da solidariedade, da empatia, porque o direito ainda não alcançou todas as relações atingidas com a pandemia, né? Então, realmente, é uma situação bem atípica. Mas vamos lá. Meu amigo, me diz uma coisa. Quais as restrições e alternativas criadas dentro do condomínio? Bom, uma das primeiras que já foi adotada, e prédios que têm elevador com certeza, foi limitar o uso desses elevadores apenas a um mesmo grupo familiar. Então você impediu o contato com pessoas de outras unidades no mesmo elevador. Uma outra também bem comum é você impedir o acesso no condomínio pelos agentes de entrega de produtos, pessoal que faz delivery em geral. Sim. Aí o que acontece? Ou o dono dele desce para recepcionar a sua encomenda, ou o encarregado do prédio envia para o morador. Ideal é que esses produtos sejam postos numa caixa plástica dentro do elevador, porque você evita o contato com o piso do elevador e essa caixa, posteriormente, é facilmente higienizada a cada viagem. Então, isso também é uma medida adotada. Outra é estipular que nas áreas comuns o uso de máscara ela é obrigatório. Enfim, pautar mesmo com base em razoabilidade e proporcionalidade. Eu acho que, utilizando esses princípios, você vai conseguir atender o bem comum. Principalmente, imagine uma hipótese, um caso de uma senhora, ou de uma criança, ou de alguém que precise usar a piscina para fins terapêuticos, faz uma hidroterapia ou alguma coisa ali. Você vai dar àquela pessoa o acesso, você está tornando aquilo muito mais gravoso do que a própria pandemia. Entendeu? Você está gravando a saúde dela. Então, eu não vejo que essa proibição seria possível. Perfeito. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez já abarque o questionamento aqui do Silvio. Considerando todas essas restrições, área comum, até entrega, impossibilidade de autorização de entrada de prestadores de serviço, diante de todas essas restrições, né, desse mundo de isolamento que hoje a gente vive, mantido o dever de pagar integralmente as cotas condominiais, Mariano? Tem alguma regra em que flexibilize já de forma legal essas taxas? Isso vai ser a cada caso concreto de acordo com o que disciplinar as assembleias e o síndico? Como é que está essa situação? Vamos lá, aqui é preciso, logo de início, fazer uma distinção entre condomínios residenciais e não residenciais. O dever de pagar é um dever que está no Código Civil, lá no artigo 1336, inciso 1º, e a gente tem que lembrar que a cota condominial, ela representa o rateio de despesas, que é formado em sua maioria pela folha salarial, energia, água, e esses custos, eles não tiveram nenhum tipo de abatimento, de desconto. Então, não é um tema fácil de ser enfrentado, até porque
imagine que em um condomínio o custo de folha salarial representa quase 70%, segundo estudos feitos. Então a margem ela é muito pequena para você trabalhar. Malgrado essa situação, o síndico não tem que ficar omisso, como você mesmo falou, ele tem que procurar alternativas, meios para equilibrar as contas e promover algum tipo de redução. E aí vai de tudo que é possível, seja reduzir consumo de água, captar água de chuva para regar jardim, desligar ar-condicionado, desligar a fonte, desligar a lâmpada que não seja útil, você postergar obras voluptuárias para um outro momento e aí, consequentemente, suspender a cobrança de taxas extras. São medidas que ele pode adotar visando reduzir o custo e talvez, se possível, refletir na cota condominial. Todavia, em contraponto, e a gente não pode negar isso, que despesas estão surgindo nesse momento. Você precisa comprar produtos de limpeza para higienizar as áreas com um trânsito maior de pessoas, dispensa para colocar no elevador, álcool em gel, equipamento de proteção para os seus colaboradores. Então, não é uma tarefa tão fácil. Já em relação aos imóveis não residenciais, os comerciais, especificamente em se tratando de shopping, já tem decisão de São Paulo, que eu me lembro aqui agora, em que a juíza determinou o abatimento de 50% do condomínio. Postos de gasolina também. Postos de gasolina também, eu vi recentemente. Isso. Então, 50% do aluguel, do fundo de propaganda e promoção de condomínio, tudo isso enquanto estiver fechado. Isso foi uma decisão dada em sede liminar e que não há nenhum perigo de irreversibilidade, porque se no futuro a decisão for reformada, o locatário depois paga a diferença. Então, já há, sim, uma decisão nesse sentido de reduzir a taxa de quem é locatário em shopping. Perfeito, meu amigo. Vou fazer a última pergunta, mas só em relação a esse ponto, eu acho que duas palavras é que vão reger. Não vou falar bom senso, porque eu já falei antes, ela já se presume, mas aqui seria proatividade e transparência. Né? Proatividade para que gere o condomínio na busca de redução desses custos a todo custo, né? Nem que seja com a redução de mão de obra nesse momento, com redução da jornada ou suspensão de contratos, fazer essa mineração aí do que pode realmente na lupa diminuir, seja na conta d'água, na energia, porque os condôminos precisam desse gás também, porque eles vão sofrer o impacto econômico disso. Né? Então, a proatividade para tomar as providências de forma rápida e transparência com as contas, né? Saber o que de fato aumentou no custo, que de fato teve um certo aumento com algumas coisas que antes não precisavam ser providência, máscara, álcool em gel na quantidade que hoje certamente aumentou a demanda, mas a transparência resolve isso. Aumentou X, reduziu Y, vamos confrontar, eu tenho uma gordura de W e a gente vai fatiar e conseguir reduzir a taxa. Então, transparência e proatividade, eu acredito que são as duas palavras que devem nortear aí qualquer síndico e os condomínios. Mas vamos para a última, que a gente tem menos de 10 minutos, meu amigo. Então, já falando em redução de custos, e falando em custos, a gente não pode deixar de falar em relação à inadimplência. Né? Como tratar, como já se precaver, né? Em relação à questão de inadimplência, que eu não posso dizer que é certa, mas que é um cenário de uma probabilidade muito alta, né, em relação a um médio prazo aí, por conta da crise econômica que vai se aprofundar. Não tenha dúvida. Além da crise sanitária, a crise econômica que todo mundo fala, essa onda gigante que está vindo aí, vai ser mais assustadora até. Milhares, milhões de pessoas já perderam ou perderão seus empregos, empresas serão fechadas, e não tenha dúvida que isso vai repercutir na inadimplência. E tratando de cota condominial não vai ser diferente, sobretudo para aquelas pessoas que têm até um segundo imóvel, uma casa de praia, uma casa de campo. Então, é fundamental que o síndico tenha habilidade no trato com essas pessoas, principalmente aqueles inadimplentes que não são contumazes, buscando meios consensuais para o pagamento das cotas. Um estudo preliminar, Luciano, já aponta que houve um crescimento de 15% só nesse setor. Imagine só o que pode causar mais lá na frente. Todavia, a gente sabe também que, se não conseguir nenhum tipo de acordo, é perfeitamente possível ajuizar uma ação de cobrança ou até mesmo uma de execução para obter esses valores que não foram pagos. Até porque, para a dívida condominial, ele desconsidera essa questão do imóvel de família, né? Sim, é uma obrigação próprio terreno, né? Então não tem jeito. Por mais que, às vezes, o condômino pensa dessa forma, não sabe dessa regra, não sabe desse asterisco,
né, e coloca, não, minha prioridade é preencher minha geladeira, é garantir Com minha energia, certeza, com certeza. Então é preciso ter muito eu tato resolvo e depois. isso, é preciso ter muito tato e bom até aqueles prédios que têm uma administração firme, forte, que tem até um valor já guardado no fundo de reserva, porque aí ele já poderia usar automaticamente esse fundo de reserva, que ele é destinado para situações de obras necessárias, obras urgentes, casos emergenciais, e é o que é justamente o que nós estamos vivendo hoje, poderia ser usado para fazer frente às despesas ordinárias e depois, no momento futuro, esse fundo seria recomposto. Então, é uma alternativa também de você usar esse fundo de reserva. E é o que você já tinha mencionado antes, que é o momento de bom senso, né? Empatia, né? Com Talvez não seja certeza. o momento de uma inadimplência agora, como você mencionou, tem como o síndico saber quem são os devedores contumazes e saber, opa, esse cara nunca Isso, deveu, atrasou, lógico. atrasou um boleto. Será que nesse momento de pandemia não é o momento de flexibilizar algumas regras? Será que eu tenho realmente que cobrar multa, juros, em cima de juros? Ou será que, em virtude disso, tem como flexibilizar e, no momento oportuno, fazer um parcelamento razoável, né? Não tenho Ciente de que dúvida. é um momento atípico e de que ninguém ali estava com a intenção de dever, mas foi por uma questão de prioridades, né? Por uma questão de Com sobrevivência, uma certeza. questão de crise econômica. Eu acho que é o que vai pautar realmente a gente levar conteúdo e fazer com que tenha um pouco mais de conhecimento e empatia, bom senso, para que as Sem pessoas dúvida. tomem acertadas, né, para que não gerem, porque uma relação dessa maltratada, uma relação mal conduzida, pode gerar desgastes que são desnecessários num convívio condominial, né? É uma pessoa que você, querendo ou não, vai estar ali no seu dia a dia, vai ter que dar bom dia, boa Lógico. tarde no elevador, e eu acho que não é um momento de desgastes relacionais. Eu acho que são momentos de reconstruções, né? Eu acho que é um momento de solidarizar, é o momento da gente fazer com que as relações que antes não davam certo passem a dar. E eu acho que isso tem que passar pelo bom senso, pela solidariedade e pela empatia. Mas dito isso, meu amigo, 3 minutos, eu acho que é o tempo apenas de eu agradecer. A gente poderia estar falando muito e muito mais ainda. Tenho certeza que caberia uma live 2 o retorno, para falar de assuntos Ok. condominiais. Com Porque eu certeza. tenho certeza que muitas dúvidas ainda poderiam surgir, muito assunto ainda poderia aflorar, mas uma hora implacável do Instagram já está passando e eu queria muito agradecer a sua presença, as suas palavras, né? Dizer que foi muito produtivo para mim e com certeza para os seguidores do escritório e que essa live vai ficar gravada no IGTV para quem infelizmente não conseguiu assistir agora, vai poder assistir nos dias que passarão, tá bom? Maravilha, agradeço a oportunidade novamente, destacando a necessidade de acompanhar a deliberação nas casas legislativas, que pode ser que esse Sim, veto caia. E aí sim a nossa próxima live pode ser sobre isso. com Enfim, certeza. palavras finais, meu amigo, eu só posso pedir que Deus sempre nos acompanhe, nos abençoe e principalmente proteja os mais necessitados, acolha aqueles que estão em situações desesperadoras, que conforte as famílias que já perderam seus entes queridos. Ninguém esperava uma pandemia desse porte, isso é verdade, ninguém queria, ninguém esperava isso. Mas é uma verdadeira aprovação. Todos estamos passando por ela, vamos passar, tenham fé em Deus, sabemos como entramos, mas o fundamental é que saiamos melhor como pessoa, como cidadão, e que nossos olhos jamais se fechem para o próximo. Dias melhores virão, meu amigo, tenham fé, vamos que vamos. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado. Uma boa noite. Foi maravilhoso. Valeu, grande Grande abraço. abraço, tchau, tchau.